Vamos lá. Aconteça. Bom dia, Shabbat Shalom. Essa semana a gente começou o livro de Vaikra. Esse é o livro chamado Torat Kohanim, as leis dos Kohanim, que ele descreve bastante sobre os sacrifícios. E O seu livro. é o meu livro. Que seja em breve, Bezrat Hashem, para a Mashiach, que ele se torne prático. Então, eu acredito nunca ter entrado nos detalhes dos sacrifícios, porque às vezes se torna um pouco enjoativo falar dos detalhes, etc. Mas eu vou tentar hoje, a gente tem vindo e estudando cada semana os detalhes da Parashá e não só ensinamentos da Parashá, então eu vou pegar alguns pontos sobre os Korbanot, vou descrever e depois a gente elabora para entender alguns detalhes que pode ser relevante para o nosso dia a dia atual. Então, nós temos alguns tipos diferentes de sacrifícios. Hoje, os sacrifícios, a gente substitui eles pelas rezas, mas de manhãzinha, no Korbanot, a gente faz a leitura de cada um desses tipos de Korbanot. São vários, por isso eu tenho um livro inteiro, grande parte dele descrevendo esses vários tipos de sacrifícios, mas existem categorias, duas categorias genéricas, e essas categorias se subdividem. Quais são as categorias genéricas? Tem aqueles sacrifícios que são chamados Kodshei Kodashim. Kodesh é sagrado. Kodshei Kodashim é sagrado do sagrado. Ou seja, nível AA, número 1. E depois tem aquilo que é chamado Kodshei Kodshim Kalim. Os sagrados mais leves. O que muda? Então muda vários detalhes, por exemplo, de quem pode comer desses korbanot. Por exemplo, alguns korbanot ninguém pode comer. Ele vai praticamente inteiro para Hashem. Ele é considerado Kodshei Kodashim. Ele é 100% sagrado, ele é queimado, não inteiro, mas a maioria dele não sobra nada para os Kohanim comerem. Já aqueles chamados mais leves, os Kohanim podem comer. Em quanto tempo eles podem comer? Também existe uma diferença dependendo de qual categoria que você está falando. Se eles têm mais tempo para eles comerem ou menos. Quem pode comer? Só os homens ou as mulheres, esposas e filhos dos Kohanim também podem comer? Aonde eles têm que ingerir? No Beit HaMikdash ou em qualquer lugar da cidade de Jerusalém. E assim por diante. Então essas categorias dos Korbanot é o que vai mudando e causando essas diferenças. Então o primeiro sacrifício trazido aqui na nossa Parashá, ele se chama Olá. Olá vem da palavra Aliyah, que todo mundo conhece, significa subir. Por que ele chama subir? Então a tradução clássica é sempre traduzido como o holocausto. O que quer dizer holocausto? Infelizmente a gente conhece essa palavra com uma conotação diferente, mas a palavra holocausto é uma coisa que ele sobe completamente. A palavra olá, algo que é queimado por completo. E aqui vale a pena um parênteses importante, de que o Rebbe sempre fazia questão de não chamar isso de holocausto. Quando a gente fala de sacrifício, parece que está sacrificando, Deus nos livre, o nosso povo. O Rebbe sempre fazia questão de falar de que todos aqueles que morreram, isso inclusive é atual, simplesmente por serem judeus, independente da sua posição política, religiosa, etc., eles morreram do que se chama Kiddush Hashem. Kiddush é diferente de holocausto. Kiddush, eles estão aqui para santificar o nome de Hashem. Todos aqueles que entregaram suas vidas, querendo ou não, por serem judeus, eles são chamados Kedoshim, sagrados. Então a gente não enxerga isso como um sacrifício, e sim como pessoas que são sagradas para Hashem. O que é esse Korban? Olá. Então esse Korban, ele tinha alguns animais diferentes que ele poderia ser usado. Poderia ser usado da categoria boi, poderia ser usado uma pomba, ou poderia até ser usado uma oferenda de farinha. E aqui na Torá ela descreve vários tipos de oferendas, por exemplo, de farinha. Como você faz essa farinha? Por exemplo, você vai juntar a farinha, você tem que jogar um azeite especial, você tem que jogar uma especiaria especial, você pega um punhado e você leva e queima ele no altar, e o resto você poderia fazer
um tipo de latkes, né, um tipo de sonhos, né? Você pegava essa massa que era farinha e água, farinha e óleo, e você fritava elas, e você poderia fazer bolinhos a partir delas. São vários tipos de sacrifícios diferentes. E essas massas eram distribuídas, dependente entre o Kohen Gadol, entre os Kohanim simples e assim por diante. Então são vários tipos de korbanot. Em que situação que a pessoa tinha que trazer esse olá? Em qual situação a pessoa tinha que trazer esse sacrifício? Então, a mais comum era o shacharit e o mincha que a gente faz todos os dias. O shacharit e o mincha, eles correspondem ao horário desse olá diário, que era feito um de manhã e outro à tarde. O tipo de sacrifício diário, ele se chamava olá, que ele era inteiramente para Hashem. Os Kohanim não comiam um de manhã e outro à tarde. Rabino, Fala. eles não rezavam? Muito boa pergunta. Então, muito boa pergunta. As pessoas se confundem e dizem que antigamente era sacrifício, hoje em dia a gente reza. A pessoa chega na conclusão e diz, bom, então antigamente não rezava. Não. Reza é uma mitzvah da Torá, que a Torá fala que você tem que rezar para Deus. O que significa rezar? Quando você precisa de qualquer coisa, você vai lá e reza para Deus. É uma mitzvah da Torá. Os sábios, no início do segundo templo, eles criaram o texto oficial da reza, conhecido, por exemplo, como Amidah. Eles criaram no início do segundo templo. Então, no segundo templo, eles já tinham reza e sacrifício. O que está escrito em relação ao sacrifício são duas coisas, e por isso as pessoas confundem. Quando os sábios fixaram os horários das rezas, eles fixaram o horário de acordo com o mesmo horário que se fazia o sacrifício. Então as pessoas falam, bom, então hoje que eu rezo, em vez de sacrifício. Então quando tinha sacrifício, não tinha reza. Não, você tinha sacrifício e reza, só que a reza foi fixada no horário dos sacrifícios. Outro motivo de confusão é, porque hoje que não temos sacrifícios, a reza, ela está em vez dos sacrifícios. É a única coisa que sobrou. Mas não quer dizer que quando tinha sacrifício, não tinha reza. Quando pararam os sacrifícios? Os sacrifícios pararam quando, na verdade, o segundo templo só foi destruído quando eles pararam de fazer esse sacrifício diário do Olá. O segundo templo. Então, o segundo templo, é até curioso que a Guimarães conta para gente que um dos romanos, ele chegou e comentou, ele falou, alguém comentou para ele e ele contou para os nossos inimigos de que enquanto a gente continuar fazendo o sacrifício diário no templo, nunca a gente será destruído. E eles foram e descobriram que apesar que os romanos tinham cercado Jerusalém, eles tinham sempre o jeitinho de passar pela muralha, um bom contrabando, eles conseguiam passar diariamente os carneirinhos para poder fazer o sacrifício. Que, aliás, era um carneiro, tinha se falado de boi, mas o olá também inclui carneiro. E aí quando eles foram lá e impediram que esse contrabando passasse, foi lá que eles conseguiram destruir, infelizmente, as paredes, as muralhas de Jerusalém. Só para a gente ter uma ideia do que a gente está falando aqui de Corban, pode ser uma descrição muito técnica, difícil da gente entender, mas é esse Corban, ele que sustenta o mundo. Quando o Pirkei Avot diz para a gente que o mundo se sustenta sobre 3 pilares, Torá, Avodá e Gmilut Hassadim, Torá, o estudo. Gmilut Hassadim é a prática de boas ações, mas a do meio é Avodá, serviço. Serviço se refere originalmente ao serviço dos Korbanot. É isso que sustenta o mundo. E a farinha é equivalente igual por igual que animalzinho? Então, depende. Então, depende. Tem Korbanot que você pode trazer farinha e ele é igual. Ele tem o mesmo valor. Então, depende da condição de cada um. Se você pode trazer um animal, você traz um animal. Senão, você traz uma farinha. Mas tem sacrifícios que tem que ser um animal. E aí não adianta você trazer a farinha, que ele não vai ter o mesmo valor. E o Rebbe que achava de los sacrifícios? O Rebbe? Sim. O Rebbe não acha nada. O Rebbe ele vem aqui explicar para a gente a Torá. Logo eu chego na explicação do sacrifício, se é que tem uma. Vamos só continuar as categorias, para pelo menos a gente entender o que são os sacrifícios. Depois a gente vai entender o porquê. Então, esse primeiro Korban se chama Olá. Quando mais se fazia Olá? Em Rosh Chodesh, em Yom Tov, o Musaf, que a gente faz, que é um Korban a mais, eles também eram desse mesmo tipo, que ele era praticamente inteiro queimado para Hashem. Não concordou?
Tudo bem, não precisa concordar. Sabe minha opinião do... É ok. Rabino, hoje Fala. em dia o único sacrifício que faz é acaparar, né? Acaparar. Não é sacrifício. Não é sacrifício e não pode, inclusive tem regras que a gente faz, inclusive com galinha, porque galinha nunca era usado como sacrifício no templo. Então você tem que tomar cuidado de fazer, nunca fazer alguma coisa que pareça um sacrifício, porque hoje a gente não tem as condições e o local adequado para poder fazer o sacrifício. Então tá chegando Pessach, a gente tem aquele ossinho queimado que a gente põe em cima da Kiara. Aquele ossinho queimado vem lembrar o sacrifício do Pessach. Só que a gente faz questão de queimar ele. Por quê? Porque se eu deixar um franguinho lá, alguém vai chegar e vai comer. Na fome, na hora do ceder, tá? Qualquer coisa, né? Tem aquele osso queimado, eu tô com fome, eu como. Só que não se deve comer, para não parecer que você está comendo um sacrifício fora do templo. Então, hoje, não só que a gente não tem, a gente nem deve fazer nada que seja parecido com um sacrifício. Existe uma discussão na Guimará, qual é o versículo mais importante de toda a Torá? Difícil a gente... Então, uma das frases mais famosas em relação a isso fala que amar ao próximo como a ti mesmo. Tem uma opinião que fala não. Qual é a frase mais importante de toda a Torá? O carneiro da manhã você tem que fazer de manhã, e o carneiro da tarde você vai fazer à tarde. Poxa, esse é o passuco mais importante de toda a Torá? Não tem nenhum outro passuco mais... eu sou Hashem teu Deus, que te tirei do Egito, Bereshit bara Elohim, Shema Israel. E uma das explicações é de que o passuco, quer dizer, é difícil a gente falar que é mais importante. Toda a letra da Torá é tão importante quanto, mas qual é o ênfase maior? O que a gente pode extrair disso, pelo menos, é de que essa opinião que tu fala, que é esse passuco, é a ideia de você ser timidim kesidram, que significa você ser constante, que é a coisa mais difícil que a gente tem no nosso dia a dia, que é ter a disciplina. A Torá fala um carneiro de manhã, um carneiro à tarde. Todos os dias do ano era feito esse carneiro de manhã e era feito o carneiro à tarde. Fazer um parênteses interessante. Essa semana eu vi uma entrevista de duas pessoas do exército de Israel, que eles estavam sendo entrevistados, vieram para fazer campanha nos Estados Unidos. Um deles, infelizmente, agora durante a guerra, ele disse que ele foi mais ferido de todos, se não for o mais, que sobreviveu. E basicamente eles estavam trabalhando com dinamites submarinas e ela acabou explodindo. Uma pessoa faleceu e ele perdeu uma perna, todos os dedos acho que até o braço, parte do braço, a mão de um lado, Deus nos livre, e da outra sobrou o polegar, assim, uma coisa, você vê ele, é uma pessoa com bastante resiliência. E ele veio acompanhado de uma outra pessoa, que ele não foi ferido, mas o papel dele é ajudar as pessoas feridas. E como que ele trabalha? Qual que é a terapia dele? Então, ele é professor de artes marciais, ele fez exército. E o que ele faz? Ele chega para os caras feridos e ele vai lá e fala, vamos aqui, pode começar a dar soco. Ele começa a fazer os caras, desperta aquela vontade de lutar, aquela vontade de vencer, e ele vai lá para os caras. E o cara fala, mas eu tô sem mão. Não tem problema, você dá com o cotovelo. Vamos lá. E o cara, e tem os vídeos dele. Os caras, infelizmente, sem pernas, com próteses, e ele vai lá e ele consegue realmente ajuda. Imagina o cara que saiu do exército, aquele cara que tem essa coragem, que tem, agora de repente ele se vê preso, né, Deus nos livre, com dificuldades, e aí ele vai lá e ele faz esse tipo de terapia, como ele tem feito muito sucesso, tem tido muito sucesso com vários feridos, infelizmente, da guerra. Então os dois estavam dando essa entrevista em conjunto, muito bonito o trabalho, ver como a resiliência é incrível. Então, duas frases que entre eles falaram, achei muito bonita, que uma das pessoas que ele foi visitar, a pessoa estava muito ferida, passou meses e meses no hospital, a pessoa não estava em condições, ele foi visitar a pessoa, ele já queria começar o treinamento com a pessoa, o cara falou, não, olha minhas condições agora, daqui 1 mês, daqui 2 meses, quando eu estiver melhor, aí a gente começa a treinar. Ele falou, não, a resiliência, ela é cultivada no teu ponto mais baixo. Não é para você esperar ficar forte, aí você vai começar a treinar resiliência. É aqui que você vai treinar a tua resiliência. E o outro, esse foi o treinador que falou. E aquele que está ferido, infelizmente perdeu um olho também, você não percebe, mas ele não consegue ver de um olho. Você vê um cara sorrindo, você vê uma pessoa, claro, né, sem ignorar a dor dele, nada, mas uma pessoa que está lutando para... E ele falou, eu tenho uma coisa, eu decidi que eu ia viver, e não vou deixar
a tristeza e a minha dificuldade me destruir. E a única forma que eu tenho que fazer, que eu consigo fazer isso, é com a disciplina diária. Eu tenho uma disciplina muito forte. E essa disciplina é o que funciona. Por quê? Porque eu posso decidir um dia, eu quero viver. Mas amanhã chega na hora de levantar, eu perco a vontade. A vontade a gente perde. A disciplina a gente não perde. E é a disciplina que vai acabar despertando a vontade. Isso me gravou bastante, me marcou bastante, isso que ele falou de que você precisa, ele falou, na tua vida, escolhe para você o que é importante. Escreva no papel. E depois que você já está empolgado, sabe o que você quer? Cria para você uma disciplina. Depois você tem a disciplina, aí você vai conseguindo dia a dia. Aí ele falou aquela frase de que a vida não não, ele falou, o tempo que demora para você atingir o teu gol não é tão curto quanto você, não, tão longo quanto você imaginava, mas não tão curto como você queria que fosse. Então, é algum lugar no meio. Mas, então, só isso reitera e reforça a ideia de que a disciplina diária é o que nos mantém. Se a gente for ver na prática judaica, você tem muita disciplina. E ela que nos coloca no eixo, e o dia que você está melhor, o dia que você está pior, você vai ter que levantar igual e fazer o carneirinho da manhã, fazer teu shacharit, colocar teu tefilim, e isso próprio já vai te ajudando a você se levantar. Essa disciplina tem que ser inquebrável. Eu li que tinha 16.000 feridos. Infelizmente. Que Hashem traga refuah shlema a todos. O próximo tipo de sacrifício, ele se chama shlamim. Shlamim vem da palavra shalom. Então, o primeiro se chama olá, de aliyah, subir, que ele era totalmente queimado para Hashem. Do próximo chama shlamim, shalom. Por que shalom? Shalom é um cumprimento. Shalom também significa paz. Uma das explicações é que esse tipo de korban, ele era dividido entre Hashem, o Cohen e o dono que trouxe esse korban. Então ele era bem dividido e trazia paz para todo mundo. A pessoa que trouxe recebia um pedaço, o Cohen recebia um pedaço e Hashem recebia um pedaço. Então esse é um dos motivos que ele chama shlamim. Quando que se traz esse shlamim? Então tem algumas formas diferentes, mas a mais simples dela é alguém fala, eu quero agradar a Hashem, eu quero agradecer a Hashem, eu quero dar um presente para Hashem. O que ele trazia? Era desse tipo de korban chamado shlamim. Outro tipo de korban, ele chama chatat. Chatat vem da palavra chet. Chet é um pecado, uma transgressão. Dependendo do tipo do pecado, nesse caso aqui, normalmente era um pecado sem querer, ou seja, a pessoa transgrediu, por exemplo, ele esqueceu, vou dar um exemplo melhor, a pessoa nunca soube que existia um Shabat. Mashiach vai chegar, e a gente tem uma lista grande, provavelmente acumulada, de sacrifícios para a gente trazer. Então a gente vai ter que trazer Hatat para os nossos erros que a gente fez inadvertidamente. Então a pessoa nunca soube que teve um Shabat. Quando Mashiach chegar, ele vai ter que trazer um Korban pelos vários Shabatot que ele não fez. A pessoa não sabia que acender fogo era proibido. Então ele vai ter que trazer um Hatat por essa transgressão. Então, quando a pessoa transgride alguma coisa sem saber, então ele tem que trazer um Hatat. Não é qualquer pecado sem saber, mas se o cara matou sem querer, Deus livre, vai lá e traz um Hatat. Não é assim. São alguns pecados específicos e quando ele transgride eles inadvertidamente, então ele tinha que trazer um Hatat. E esse era dividido entre Hashem e para os Kohanim. Depois você tinha Asham. Asham significa culpa. Em hebraico, Ashma é culpa. Hashem, culpado. Então ele também se divide em alguns tipos de transgressões diferentes. Mas uma delas, a mais famosa talvez, se chama o Asham Talui. O que é Asham Talui? A pessoa tinha na frente dela dois pedaços de gordura, 2 pratos de gordura. Uma era uma gordura permitida pela Torá, e outra era aquelas gorduras que a Torá proíbe você comer. E a pessoa foi lá e comeu uma delas, só que ela não tem certeza se ela comeu a permitida ou a proibida. Mesmo assim, ela tem que trazer um sacrifício. E esse sacrifício é mais caro do que o sacrifício anterior que eu falei sobre o pecado. Por quê? Porque quando a pessoa sabe que ela pecou, ela vai lá
bate no coração, desculpa, está aqui e feito. Quando a pessoa está na dúvida se ela pecou, ela sempre fica se justificando. Ela fica falando, não, talvez eu não pequei, então estou trazendo esse sacrifício, mas nem sei se precisa. Então, aquele cara chega e fala, desculpa, ó, se é que eu te ofendi, como, se é que eu te ofendi, você me ofendeu. E se é que me ofendeu, então você não está arrependido. Então, se você não está arrependido, então paga mais caro. Então, enquanto a pessoa não tinha certeza se ele fez ou não fez, então ele tinha que trazer esse korban de Hashem. Tem outras situações específicas de certas transgressões por exemplo, se a pessoa fez um sacrilégio, se ele roubou, usou alguma coisa que era sagrada do templo, por exemplo, ele usou, tinha que trazer um Hashem, e outras situações de se a pessoa roubou outra pessoa, não furtou, ele roubou. Então eu fui lá e peguei uma coisa de você à força, tirei de você. Então eu preciso te devolver, preciso pagar um quinto e ainda preciso trazer um sacrifício. Diferente se alguém furtou, que ele tinha que pagar o dobro. E aí já outro sacrifício trazido aqui na Torá, e esse era o Omer, que é o Sfirata Omer, que a gente conta que é, na verdade, uma oferenda, não era um sacrifício, mas era uma oferenda da nova colheita de cevada, que crescia logo na entrada do Pesach, no segundo dia de Pesach, eles tinham que trazer essa nova oferenda. Falei alguns dos principais korbanot que a gente está começando a estudar, mas esses, pelo menos, a gente tem uma ideia geral, pelo menos dos nomes dos korbanot, que acredito até hoje nunca ter entrado tão fundo nos korbanot, porque é um pouco mais complexo, talvez fora da nossa realidade. O que a gente pode trazer para o nosso dia a dia? Então, em relação aos sacrifícios, isso eu já dei shurim nos anos anteriores, qual é o motivo que a gente faz os sacrifícios? Então, existe discussão entre os vários comentaristas se é uma lei, um dogma, ou será que tem alguma parte desse dogma que a gente consegue entender. Então, por exemplo, o Nachmanides, ele escreve, vou falar rapidamente, de que você falou antes da capará não é um korban, mas quando você olha para capará, para você imaginar que aquilo poderia e deveria estar acontecendo com você. Então, quando a pessoa assistia ao sacrifício, essa é uma maneira da pessoa se retificar, porque ele olhava o que estava acontecendo com o animal, e isso deveria estar acontecendo com a pessoa, por exemplo, quando a pessoa pecou. Essa é uma explicação. O Maimônides, ele tem vários livros. E ele tem o livro chamado Mishneh Torah, que é o livro de Halachot, o livro de leis, e ele tem o livro famoso filosófico chamado Moreh Nevuchim. Na época dele, a moda era ir atrás das filosofias, e ele e outros mestres da época decidiram trazer todo o judaísmo de uma maneira extremamente lógica, pensando assim, aproximar os jovens, mostrar que tudo que tem na Torá, por mais que pareça um dogma, sempre tem um lado lógico. Então, no livro de Halachot, ele escreve que não tem lógica nenhuma. Korban é o que Deus mandou e está acabado. Pronto. No livro Moreh Nevuchim, ele escreve uma coisa incrível. Ele fala de que a ideia de fazer os sacrifícios, elas surgem, na verdade, quando Deus ele dá a mitzvah deles construírem o Mishkan. Isso veio depois do pecado do bezerro de ouro, e a ideia de fazer os sacrifícios era para tirar o povo das adorações de ídolos e dos sacrifícios idólatras que eles faziam. Então, por exemplo, ele até prova que um dos corbanatos que a gente viu é o carneiro. O carneiro era a prática idólatra dos egípcios. Então Deus fala, pega o carneiro, mas não quero que você leve lá para a idolatria. Traz o carneiro para mim. E ele vai provando que o boi também era de uma prática idólatra. E todos os animais que a Torá manda você fazer korban, e só deles, eles eram usados na época para uma prática idólatra. É difícil de entender essa explicação, porque sacrifício existiu muito antes da prática idólatra. Adão já trouxe sacrifício, Noah trouxe sacrifício. E ainda você vai dizer que por todas as gerações Deus mandou fazer sacrifício. E ele adora e ama o sacrifício. E isso só está lá para poder tirar o povo da idolatria? Difícil de entender. Mas queria trazer essa uma explicação interessante que o Maimônides ele traz. Maimônides foi Marrocos? 1100. Ele viveu em Córdoba. Depois ele nasceu em Córdoba, depois ele foi para o Egito. Aí. E foi perseguido pelos muçulmanos. Pero si fue orden de Hashem, certo? E como alguém depois deixou de fazer? Os sacrifícios? Até hoje deveríamos fazer. Boa, muito boa pergunta, mas muitas das mitzvot de Hashem, elas são condicionadas a certas situações. Então, a Torá mesma proíbe que você faça um sacrifício fora
do local exato, preciso, lá do Beit HaMikdash. Esse local a gente nem sabe onde ele é. A gente vai precisar de Mashiach para ele apontar exatamente aonde que é esse altar. A gente sabe mais ou menos onde fica, mas exatamente vai precisar de Mashiach para mostrar para a gente aonde é. E aí vai voltar, não sei. E aí vai voltar os sacrifícios. E quando o primogênito, né, tinha que doar os Kohanim, né, ou de cada animal e etc. Né? O pai de um primogênito tinha que resgatar o seu filho de um Cohen. O primogênito do animal. Do animal. O primogênito do animal você tinha que dar para o Cohen, sim. Ele era para sacrifício ou era para... Depende. Boa pergunta. Então, se você tinha um animal primogênito, você tinha que dar para o Cohen. Mas depende. Se o animal ele estava pleno, então tinha que ser feito um sacrifício. Se o animal estava com algum problema físico, que ele não poderia ser sacrificado, então ele era resgatado. E aí ele não ia como sacrifício. Não ia como sacrifício. Não lembro exatamente os detalhes agora. Mas depende da situação. E a explicação muito bonita, que eu acho que, pelo menos para mim, né, faz mais sentido, é a seguinte. Eu falei antes que é um dogma. Se você for ver na Torá, quando a Torá fala dos korbanot, Deus fala, isso para mim é um cheiro agradável. E até o Rashi, ele comenta, ele fala, peraí, cheiro agradável? Lá ele está falando sobre um tipo de sacrifício de uma pomba. A pomba ela era queimada. Você queima a pena, não tem nada de cheiro agradável. Qual é o cheiro agradável? Qual que é o prazer de Hashem? Sheamarti venasser etzuni. Que eu falei e a minha vontade foi realizada. Não é o sabor, o cheiro do sacrifício. Estamos falando de Hashem. Hashem não tem corpo, Hashem não tem desejo, Hashem está muito além de tudo isso. Mas o desejo dele é que ele falou e a vontade dele foi realizada. Agora, o que tem de interessante nessa frase? Muito além do fato que você vai dizer que não, claro que é óbvio que Hashem não precisa da carne do animal, é óbvio que Hashem não precisa disso, apesar que no primeiro templo tinha lá um fogo celestial que ele descia, as pessoas assistiam no formato de um leão, ele via e consumia esse sacrifício, mas é óbvio que para Hashem ele não precisa literalmente disso. Mas aqui tem uma coisa profunda muito interessante, que é a seguinte: todas as mitzvot da Torá, elas se caracterizam, se categorizam em três tipos, certo? Aquelas que são as lógicas, aquelas que são testemunhas históricas, por exemplo, Pesach, Shabat, são testemunhas históricas. Deus descansou, a gente vai descansar, saímos do Egito, vamos fazer o Pesach, assim por diante. E tem aquelas mitzvot que são acima da nossa compreensão, tipicamente falando, a vaca vermelha. O que acontece? Normalmente, essas que a gente não consegue entender, como você pensa? Fala, bom, kasher, eu não entendo, mas tenho certeza que Deus tem um bom motivo para isso. Ele deve ter um bom motivo. Eu não entendo, talvez algum dia eu vou entender. Vai ver que faz bem, vai ver que... todas as explicações. Mas tem algum motivo e eu não sei qual é. Hashem com certeza sabe. O Corban não tem motivo. Não é que tem um motivo que você não sabe qual é. O Corban não tem motivo. Não tem motivo. Por que então a gente faz? Unicamente, essa é a mitzvah que você só faz porque Deus mandou. Ele falou, eu quero. As outras mitzvot, em algum nível, o Shlomo Amelech, ele conseguiu compreender o motivo de quase todas elas. Moshe Rabbeinu conseguiu entender de todas elas, até da vaca vermelha. Shlomo, todas menos a vaca vermelha. O Korban, quando o Urash está trazendo que a minha alegria, o meu prazer, e por que você fala cheiro? Porque o cheiro é aquilo que toca direto na alma. Tanto é que no final do Shabat a gente cheira. É um prazer que não dá para você definir ele. É muito diferente do paladar, de ouvir uma música bonita. É muito menos definido, muito mais espiritual. Então, a analogia usada é que Hashem ele gosta do cheiro. Mas qual é o cheiro? É o cheiro que você está fazendo alguma coisa que sequer você, na hora de fazer, fala, olha, eu estou aqui matando o animal, tudo bem, eu não entendo, mas com certeza Deus tem um bom motivo por isso. Tá bom, o que eu vou fazer? Faz parte, na vida nem tudo a gente entende. Eu abaixo minha cabeça, mas eu sei que está te agradando. Deve ser que carne é gostosa, não sei. Deve ter alguma coisa lá que Deus está curtindo. Não. A maior alegria dele é que você está indo lá fazer o corban e você sabe que não tem motivo. Hashem não precisa disso, não está. O próprio sacrifício não gera nada. Entre aspas,
É simplesmente porque eu mandei. Isso é difícil de entrar na nossa mente. Porque esse tipo de autoridade, quando alguém só está fazendo porque ele mandou. Então, por exemplo, a gente tem agora, estamos lendo sobre né, vamos começar agora de Pêssar. Então, o cara lá estava lá, não precisava de nada, mas ele viu o judeu sem fazer nada, então vai lá, vai até a esquina e volta. Carrega a pedra, vai e volta. Para quê? Nada, só para te oprimir. Tá certo? Então, esse é um serviço a um tirano. Quando você serve a um chefe, e ele fala, me traz um café, mas eu quero sem açúcar. Tá bom, vai ver que ele gosta sem açúcar. Eu não consigo nem entender, porque café sem açúcar é muito amargo. Mas tudo bem, ele gosta, eu vou fazer para ele, faz bem. Aqui não é isso. Ele está mandando você trazer um copo de água vazio. E não é porque ele é tirano, é porque ele gosta de você. E ele vira e fala para você, eu quero, porque eu quero ver você fazer a minha vontade. Então, na hora que você faz um corban, você tem um tipo de conexão com a Hashem, onde você diz e fala, eu estou fazendo unicamente para te agradar. Não tem mais nenhum motivo que eu possa justificar, explicar. Então você vai dizer, mas poxa, o que o animal fez de errado? A gente pode, né, como cada ano a gente tenta explicar que tudo foi criado para Hashem, etc. Mas no fundo, esse korban significa, faça o que eu estou mandando. Você não entende, e vou até usar uma frase que não cabe para Hashem, nem eu entendo. Nem eu entendo. Ou seja, não existe uma compreensão. Simplesmente, eu tenho o prazer que você faça a minha vontade. Dessa forma, o Corban nos conecta com Hashem de uma maneira mais profunda que qualquer outra mitzvah. Assim como a gente falou antes, que aquele que diz que a frase mais importante da Torá é fazer o carneirinho de manhã e o carneirinho à tarde. Por quê? Todas as mitzvot, você está acionando, digamos assim, de maneira muito distante de falar de Hashem, mas eu estou gerando para ele um prazer. Ó, esse aqui, vamos usar um exemplo humano, tá certo? Essa comida é doce, bom, então me deixa mais calmo. Essa comida é amarga, me deixa mais excitado. Cada uma te agrada de uma forma diferente. Essa é uma maneira de você se conectar com Hashem. Essa aqui é nua e crua. Eu simplesmente estou fazendo o que Hashem quer, não tem motivo, não tem lógica, você nunca vai entender, e nem ele, entre aspas, entende. Simplesmente, ele está te dando uma oportunidade de você se conectar com ele. Eu quero que você me traz o copo vazio. Para quê? Para você poder ter um elo comigo. Assim a gente pode conversar. E isso é alegria, então a gente tem de uma maneira muito mais profunda aquela frase que diz, eu mandei fazer o korban, e é isso, quer dizer, reach nichoach, ele traz um cheiro agradável, porque eu falei e você fez. Toda mitzvah eu falei e você fez. Toda mitzvah eu falei e você fez, mas tem uma justificativa que seja espiritual. Essa eu falei e você fez. Não tem nada no meio. Eu falei e você fez. É o contato direto com a minha essência. Esse é o korban. E isso a gente consegue hoje, por enquanto, através das nossas rezas. Mas o conceito desse korban, isso pode servir em todas as outras mitzvot. Porque cada mitzvah a gente pode aprender para as outras mitzvot. A palavra korban não é sacrifício. Korban é aproximação. Essa é a verdadeira aproximação. Onde você não se conecta com Deus de uma maneira esperando algo em troca. Não é uma transação. Eu faço, mas pelo menos eu sei que eu estou te agradando. Pelo menos eu sei que estou te dando um doce, pelo menos esse doce eu sei que vai te fazer bem. Então já me faz bem também. Não. Eu estou fazendo porque a Kadosh Baruch Hu me deu essa oportunidade de eu fazer o que ele quer. E a vontade dele está acima de qualquer lógica, está acima de qualquer razão. E é essa maneira que eu me conecto com Hashem. Isso eu posso aplicar em todas as mitzvot. Fazer simplesmente porque Hashem quer. Assim, Avraham Avinu, ele servia a Deus. Ele não esperava nada em troca. Se ele esperasse algo em troca, ele iria falar, bom, Deus, você quer que eu te agrado? Eu fiz um filho, então, por favor, deixa que ele viva, para que ele possa continuar difundindo o teu nome, do Deus único pelo mundo. Então, eu faço todos os outros testes, mas esse, você vai me quebrar as pernas, não dá. Tudo que eu fiz até hoje, não vai dar certo. Então, isso aqui deixa de lado. Se ele pensasse em algum tipo de satisfação, eu estou querendo satisfazer a Hashem, eu poderia negociar com Deus, ou barganhar, ou tentar dar para trás. Ele simplesmente fazia porque a Hashem mandou. Não tem sentido nenhum. Não tem lógica nenhuma se pegar teu próprio filho. Além disso, era uma prática idólatra. Então, ele vai contra tudo aquilo que ele pregou a vida inteira, não vai deixar um filho com o legado. Não estou preocupado. Ele acordou cedo para fazer o que a Hashem quer da gente. Isso é algo que hoje é muito raro. Sempre a gente quer entender. Sempre a gente, e com razão, somos seres humanos inteligentes que a gente quer entender.
Mas quando se trata da Torá, quando se trata das mitzvot, a gente tem que ter uma convicção interna. Sim, eu vou buscar entender, porque Hashem quer que eu entenda. Hashem quer que eu absorva. Mas a minha convicção interna é fazer o que Hashem quer de mim. Simplesmente para me conectar. Ele mandou fazer isso com um ser vivo? Por exemplo, um cordeiro? Explicitamente na Torá, ele fala assim para pegar os animais e quais animais e como deve ser feito. E, além disso, tem uma frase no Talmud que diz que alguém chega e fala, olha, Hashem, eu preciso de um favor teu, me ajuda, me traz saúde, me traz parnassá. Você, afinal, teve piedade da mãe, você manda espantar a mãe para pegar os filhotes, os passarinhos. Se a pessoa usa essa frase, ela é fortemente condenada. Por quê? Porque as mitzvot não são por pena. Se fosse por pena, diz a frase dos nossos sábios, Deus não permitiria sequer abater um animal. Então não é uma coisa que você consegue colocar na tua lógica, ou enquadrar, colocar num quadradinho e falar, ó, Deus tem pena, por isso essa mitzvah. Não, Deus aqui ele fala para ser mais rigoroso. Não, são as mitzvot de Hashem. Esse é o guia que ele deu para a gente. E essa convicção interna a gente tem que desenvolver. Não é fácil. Cada um tem a sua mitzvah, que para ele acha que essa mitzvah é absurda. Porque não faz sentido mesmo. Não faz sentido. Porque na Torá tem o exemplo, não matarás, né? Nada, de respeito. E aí tem essa... O próprio Noah não podia matar animais para comer, tá certo? Então, se você for seguir a lógica da bondade, não, Torá é tudo bondade, claro que é bondade, mas é uma bondade não necessariamente nos nossos termos, que a gente entende como bondade. É a verdadeira bondade, porque isso vai fazer bem para o animal, porque é isso que o animal precisa para ele poder completar a sua missão aqui na Terra. Mas tudo isso é a partir do momento que você parte do princípio que Hashem mandou. Hashem mandou, ele falou pode. Ele falou não pode. Está acabado. Depois se pode minimamente tentar entender talvez algumas das mitzvot da Torá, minimamente, sabendo que tudo aquilo que você vai entender ainda é muito limitado. Ele não falou reino animal. Ele fala lá o boi, ele fala lá do carneiro. Reino animal nesse lugar. Pessoas que se consideram animais. Lógico, é um reino animal, posso colocar. Esses não são sacrifícios. Não são, esses não te aproximam. Matar um selvagem. Mas não tem nada a ver com Corban. Esse é outro. Na entrega da Torá, o povo falou: faremos e entenderemos. Sim, sim. Não é isso? Fomos os únicos que tivemos essa coragem de falar isso. Só para trazer mais um ponto que Hassidut também sempre traz em relação aos Korbanot, não explicando o porquê dos Korbanot, mas o que nós devemos fazer com essa informação. A ideia dos sacrifícios, se a gente for entender a fundo, cada um deles representa uma outra, cada animal representa uma outra índole nossa, e a gente precisa sacrificar. Então você tem um boi, que ele é selvagem, e você vai lá e você abate ele, pega o sangue e joga no altar. Que é a ideia de você pegar o teu sangue, aquela tua vontade, Deus nos livre de fazer alguma coisa negativa, ficar bravo, ser orgulhoso e etc. E de repente você pega esse sangue, você abate, você sacrifica ele, você abre mão dele e você eleva essa vontade para algo sagrado. Ao invés de você ficar nervoso com uma pessoa, você fica nervoso com quem de fato você precisaria ficar nervoso. Você fica nervoso com o teu Yetzirah, e assim por diante. Essa também é um outro paralelo que o Alter Rebbe faz nessa paraxá, que logo no início da paraxá fala Adam ki akriv mikem, um homem que sacrificar de vocês. O sacrifício tem que ser de nós mesmos. Inclusive, o profeta, ele critica, ele fala que vocês estão fazendo idolatria para Deus. Como você pode fazer idolatria para Deus? A ideia da idolatria é você faz o que você quer, depois você traz uma oferenda lá para o Deus e está tudo certo. Você corta o caminho, você não tem dívida, você não tem obrigações. É só você vai lá, faz um suborno para a idolatria. Então, o profeta ele fala, quando vocês estão pecando e continuam trazendo sacrifícios sem mentalizar, sem interiorizar a mensagem do sacrifício, que o principal do sacrifício você vai pedir perdão antes de mandar lá o animal. Isso não é fácil. Para o cara que peca, né, passa o cartão, já passa aí 3 animais, já fica com crédito, né, para poder pecar. Não é isso. A ideia é você se aproximar de Hashem. Antigamente, a maneira de você poder realizar essa aproximação era através do animal, mas o animal não substitui a tua aproximação. Se você continua pensando como um idólatra, você vai estar pecando e mandando sacrifício para Deus. Deus enxerga isso como uma idolatria. Então, o sacrifício era uma expressão da tua aproximação de Hashem. Shabbat Shalom. Mas ele, naquela época ele ficaria furioso comigo porque eu não faria. Pero agora, quando ele voltar,